Eu peguei uma aspa sua aqui sobre o MST. Você diz o seguinte, que o MST funciona de forma legal, democrática e as instituições reconhecem como tal. Quem chama de criminoso está passível de processo. Então, primeiro eu quero fazer uma afirmação que o movimento do Sem Terra é criminoso, ele é terrorista e espero receber esse processo, mas acho que não vou receber por duas razões. A primeira razão é que eu usaria a exceção da verdade, né? Eu provaria aquilo que eu estou falando na justiça se eu fosse processado. E a segunda razão é que eles não têm personalidade jurídica, então eles não vão me processar por causa disso. Na CPI do MST, da qual eu fui vice-presidente, a gente viu depoimento e vídeo, né, da mãe que teve o filho que foi expulso do seu barracão, foi amarrado porque discordou de uma liderança do movimento. Depoimentos de trabalhadores que tinham que deixar toda a sua produção, que aqueles que participam do assentamento do MST têm que deixar toda a sua produção com a liderança do movimento, trabalham fora e aquilo que eles ganham no trabalho de fora, eles têm que comprar comida na mercearia do MST dentro do acampamento, que também é trabalho análogo à escravidão. Então, eu quero perguntar, com base nessa afirmação que você fez, né, se você acha que um movimento que comete crime invadindo propriedade privada e terrorismo colocando fogo tanto em produção, em pesquisa, como também em animais, como um movimento desses pode ser considerado democrático e legal? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Kim. Primeiro ponto, o Estado brasileiro não reconhece o movimento dos trabalhadores sem terra enquanto um movimento criminoso terrorista. Então, fazendo coro aí às suas argumentações justificativas para denominá-lo como um movimento terrorista e criminoso, o Estado brasileiro, a justiça brasileira, não entende o MST como um movimento de caráter criminoso e terrorista, tanto é que ele funciona de maneira regular no Brasil, atende a milhares de famílias, realiza todo ano uma feira importante, que é a Feira da Água Branca, onde atende-se e vende-se centenas de espécies de plantas e vegetais e alimentos. Então, o MST, primeiro ponto, enquanto advogado, eu sei que o Kim ainda está finalizando a faculdade de Direito, o MST não se trata de um movimento criminoso e não se trata de um movimento terrorista, não sob a minha avaliação ou a avaliação do PSOL, a avaliação do Guilherme Boulos, a avaliação de quem quer que seja, mas sob a avaliação da justiça brasileira e do Estado brasileiro. O MST é um movimento social que funciona de maneira regular e lícita em todo o território brasileiro. E mais do que isso, essas acusações, sim, são acusações criminosas, porque você não tem como prová-las. Quer dizer, então tem uma pessoa que se diz membro do movimento MST, que você mesmo, inclusive, disse que não possui caráter jurídico, não possui um CNPJ, e diz que é membro do movimento e que, portanto, está sujeita à hierarquia e às decisões daqueles que, de fato, têm legitimidade para gerir o MST, e ela vai lá e comete um tipo de ilícito, acaba cobrando aluguel de alguma pessoa. Essas pessoas, eu te garanto, que não tem relação alguma com o movimento dos trabalhadores sem terra, porque o movimento dos trabalhadores sem terra nunca cobraram um único centavo, um único real de nenhuma pessoa, e eu quero que você prove com vídeos, com imagens, que alguém do movimento dos trabalhadores sem terra, que realmente faça parte do movimento, tenha cobrado algum tipo de aluguel a qualquer pessoa que seja. Isso não existe, isso nunca existiu, nem da parte do MST e nem da parte do MTST, que é dos trabalhadores sem teto. Então, isso nunca existiu. É preciso que o deputado ele apresente as provas daquilo que ele está dizendo, porque, de fato, não sou eu quem vou processá-lo, até porque não é da minha competência e eu não tenho vínculo algum com o movimento, não sou membro oficial do movimento, mas se o movimento assim entender que essas pessoas possam entrar na justiça. Mas só respondendo ao Kim, que o MST ele é um movimento legal do ponto de vista jurídico e que não existe uma única pessoa que tenha tido um aluguel cobrado por nenhum membro do movimento, só isso. Tá bom, eu não falei nada de aluguel aí, não sei que recibo é esse que você está passando, mas sobre a justiça não considerar o MST uma organização criminosa, como eu mesmo falei no começo e você
reforçou na sua resposta, ele não tem personalidade jurídica. O que nós temos, de fato, são condenações contra lideranças do MST e militantes do MST, como no caso da destruição de pesquisa na Embrapa, né, que nós já temos condenação transitada e julgada, como no caso da invasão da silvicultura da Suzano, na Bahia, em que também nós já temos condenação transitada e julgado, e no caso da extorsão também cometida aqui no estado de São Paulo, pelo ex-integrante do MST, José Rainha, que também já tem condenação transitada e julgada. Então, sim, a Justiça Brasileira considerou condutas cometidas por membros do MST criminosas. Em relação à prova daquilo que eu tô falando, bom, já que você pediu vídeos, eu não consigo puxar do meu celular agora, mas minha equipe vai colocar agora, então, nas minhas redes, os vídeos, né, da CPI do MST, em que, na própria CPI, foi apresentado as provas das lideranças do MST no acampamento do MST, tanto intimidando, né, a família de uma mulher e de um filho dessa mulher que foi expulso do barracão por discordar de uma liderança, como também de próprias lideranças do MST dizendo que não aceitam divergências. Quando alguém diverge na assembleia interna que eles realizam, eles expulsam aquela pessoa do acampamento como se a propriedade que eles invadiram fosse deles, eles pudessem fazer o que bem entender lá dentro, ou ainda, se fosse propriedade deles, ainda eles não poderiam fazer o que bem entenderem lá dentro, porque existe o Estado brasileiro, existem leis brasileiras que lá dentro dos acampamentos, e aí, mais uma vez, tem vários vídeos mostrando isso, vou reforçar para colocar nas minhas redes agora, porque eu não consigo puxar no celular, mas os vídeos comprovando de que essas lideranças, inclusive, impedem a entrada da polícia dentro desses acampamentos para aplicar sua própria lei privada. Bom, não tem como a gente conversar quando se é vomitada diversas calúnias, difamações e fake news, né? Que, inclusive, é típico do MBL desde a época em que mentiam sobre a Marielle e afins. Mas é importante destacar que, e aí eu acho importante para quem está nos assistindo, enfim, a todos vocês, que o MST trata-se de um movimento social sem vínculo formal com nenhum partido político. O MST é um movimento social que, inclusive, cobra do governo Lula e faz críticas pesadíssimas ao governo Lula, seja em relação à reforma agrária no Brasil, que não aconteceu, que, inclusive, é uma pauta liberal. O Kim, como um liberal, deveria cobrar a reforma agrária no Brasil, coisa que aconteceu nos Estados Unidos há séculos atrás e no Brasil não acontece, por interesses de pessoas que não querem que isso aconteça, mas trata-se de uma pauta liberal e que no Brasil, enquanto um país atrasado, ainda não aconteceu, né? E o MST, ele cobra o governo Lula, inclusive os seus líderes, o Stedley, o João Paulo Rodrigues, vem cobrando e criticando o governo Lula de não ter pautado a reforma agrária. Mesmo o governo Lula estando à mercê de um Congresso Nacional corrupto, bandido e talvez o pior Congresso Nacional desde a redemocratização do Brasil, né? Então é importante dizer que o MST é um movimento independente e mesmo enquanto movimento independente é um movimento que tem caráter lícito, né? Tem caráter não ilícito e que, portanto, pode atuar de maneira legal. E é importante destacar, inclusive, que o MST é simplesmente o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. É um movimento que alimenta milhares de famílias, é um movimento que alimenta e que emprega, direta e indiretamente, milhares de famílias. É um movimento que possui o seu selo oficial, reconhecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária nos seus produtos, que comercializa produtos, que lucra com esses produtos, olha só o capitalismo, né? Em supermercados, em mercadinhos, em grandes redes de varejo. Então, é um movimento que, inclusive, pleiteia ter ações na Bolsa de Valores. Então, quer dizer, você atribuir um caráter ilegal ao movimento como o MST, em pleno 2025, chega a ser cômico e hilário. E, mais uma vez, eu peço, inclusive, que o movimento possa tomar alguma medida em relação a essas fake news, essas mentiras, porque, deputado, não é assim que funciona. Eu acho que a gente precisa trabalhar com a verdade. O senhor, enquanto um parlamentar eleito e representando o povo paulista, precisa trabalhar com a verdade. Essas pessoas que você não diz nome, não diz de onde vieram, não diz endereço, não diz onde estão esses acampamentos, onde essas pessoas estão, a quem interessa, a quem elas respondem. Então, eu te garanto que o MST não é.
Vamos lá, então desafio, mais uma vez, o MST ou qualquer integrante ou qualquer liderança a me processar, você está convidado, vai ser mais um processo que eu vou receber e quem está processando vai perder e vai ajudar a financiar o Movimento Brasil Livre. Então agradeço se vocês puderem processar, porque eu consigo provar absolutamente tudo que eu disse. Diferente de você que não consegue levantar mentira sobre Marielle. Qual mentira que o Movimento Brasil Livre levantou sobre Marielle? Outro ponto, MST não tem vínculo formal com nenhum partido político? Claro que não tem vínculo formal com partido político, não tem vínculo formal com nada, porque não tem CNPJ. E, mais uma vez, sobre ser maior produtor de arroz orgânico, sabe quanto tempo o MST conseguiria alimentar o Brasil com seu arroz orgânico? 1 hora, né? O resto todo é o agronegócio malvadão. E mais um ponto, também achei estranho você falar sobre o lucro do MST, porque, na minha avaliação, para uma pessoa de esquerda, o lucro seria, na realidade, a expropriação da força de trabalho, né? Tomada de um trabalhador explorado e ter ação na Bolsa de Valores, primeiro, não pode ter oficialmente do MST porque ele não tem CNPJ, e segundo, se tivesse, muito me espantaria eles estarem cedendo ao capital especulativo da Faria Lima.